Meus amigos, hoje é segunda-feira, todos saímos de casa, privamos-nos do contato com a família, com o descanso. O fim de semana acabou de acabar, segunda-feira é aquele dia que a gente quer chegar em casa e descansar. Então a primeira coisa que eu queria dizer a todos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Motivo de honra, orgulho e motivo também de alento nesta campanha que apenas se inicia. Um motivo a mais que nós temos para prosseguir. Eu queria agradecer ainda de forma muito especial a duas pessoas. Uma, o meu querido Daniel Morimoto. Daniel e eu fomos colegas de escritório. O Daniel me honrou com a presença dele no meu escritório. Brilhante advogado, querido amigo. Os nossos laços são laços de família que vêm dos meus pais com os pais dele. Uma relação familiar, carinhosa, uma relação amiga. E hoje eu posso dizer que aprendo muito com o Daniel. Daniel, muito obrigado pela tua amizade, antes de mais nada. Outro amigo mais recente, que tem o grave defeito, o gravíssimo defeito de não ser criminalista. Mas fazer o quê? Ana Amélia, minha colega de turma, há mais de 35 anos. Ana Amélia, grande advogado na área de direito de família. Doutor Orlando Maluf, grande advogado do direito civil. Enfim, nem todos são criminalistas. E você, Alan, é um grande advogado da área do direito do trabalho. Tem o defeito também de, como eu, ser judeu. Não um afro-jewish, mas um judeu meio russo, meio não sei o quê. Isso a gente releva. Uma amizade querida. Alan, obrigado também pelo carinho da sua participação nessa campanha. Estamos juntos, doutor. Obrigado, Alan. Agradeço também a Patrícia, que me honrou com as suas palavras, bem postas, bem colocadas. Pelo carinho delas, muito obrigado. Aos doutores Vinícius Paulino e José Augusto, também o meu muito obrigado. Como disse o Ivo Aidar, dos 20 aos 60. No fundo, nesta noite, nós todos nos sentimos como que moços com a faca nos dentes, se preciso for, para lutar por coisas que nos são caras. Caras. Mas antes de falar dessas coisas, eu queria falar um pouquinho de mim. Eu venho de uma família de imigrantes. Do lado da minha mãe, meus avós sírios. Do lado do meu pai, gregos, judeus. Todos, sem exceção, chegaram a esta terra abençoada, pobres. O exemplo que eu recebi dos meus pais é um exemplo de trabalho. E o que eu procuro fazer, o legado maior que eu tenho a dar para os meus filhos e para os meus colegas mais jovens do escritório, que hoje também me honram com suas presenças, não é outra coisa senão trabalho. Trabalho e mais trabalho. E este trabalho é o que me leva a querer ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na sua seccional paulista. Por quê, meus amigos? Muita gente diz, mas por que você quer ser presidente? Eu teria 1000 razões, ou pelo menos 10, para dizer por que alguém não deve ser presidente. A dor de cabeça que é uma campanha, os inúmeros compromissos. É mais gostoso poder viajar, é mais gostoso poder ficar com a família, ler os livros. Mas há algo que é imprescindível e que nós temos que saber abrir mão, abdicar de certas coisas em prol da melhoria na sociedade na qual vivemos. E o nosso trabalho, o exercício da advocacia, a advocacia que tanto me deu, ela mais do que nunca reclama um trabalho ativo em prol dela como instituição e em prol do advogado isoladamente considerado. Nunca se viu, como hoje, a advocacia num estado que está aquém do rodapé da dignidade. Nós chegamos numa situação em que o juiz
fala uma bobagem em pleno tribunal do júri. A advogada retruca, dizendo: a senhora tem que voltar para a escola. Tudo isso se passa contra a advogada. A advogada foi como que chamada de ignorante pela juíza naquele júri recente, que eu não sei se foi em Guarulhos ou em Santo André, mas meu querido Zé Luiz já disse que foi em Santo André. E todo mundo se doeu pela juíza. A advogada falou: a senhora tem que voltar para a escola. E tinha mesmo, porque o princípio da verdade, da descoberta da verdade real, é um princípio reitor do processo penal. Se a juíza quis esculhambar a advogada, quis diminuir a advogada, dizendo em público que isso não existia, essa juíza merecia uma resposta. Não sei se foi a mais feliz, a menos feliz. O que não poderia acontecer é a ordem se omitir no primeiro momento e não sair de cara, escancaradamente, a favor da advogada. A advogada que estava ali defendendo uma causa difícil, impopular. E aí vem a pergunta: por que será que a ordem, pela voz do seu presidente, esse eloquente comunicador, não se colocou ao lado da advogada? Por uma razão simples: a causa é impopular. Ele é candidato a prefeito, então ele não pode jogar o prestígio da ordem por favor do advogado. Meus amigos, uma completa, uma absoluta maneira de se desvirtuar o real sentido, o significado e a razão de ser da Ordem dos Advogados do Brasil. Como disse o colega, nós precisamos de uma ordem para defender as nossas prerrogativas. Prerrogativas que não se confundem com privilégios. Prerrogativas que existem para melhor podermos defender o cidadão. Prerrogativas que existem como um obséquio à dignidade da nossa própria democracia. Porque sem uma advocacia independente, sem uma advocacia livre, a própria ideia, sem uma advocacia livre e independente, a própria ideia de democracia fica comprometida, ela fica abalada nos seus alicerces. Mas se nós temos um presidente que está no cargo há 9 anos, e nós mais do que nunca precisamos de alternância no poder, esse presidente há 9 anos agora se anima a usar a ordem como um trampolim. Nós vamos mudar isso. Precisamos de uma ordem mais democrática. É inaceitável que hoje a Ordem dos Advogados do Brasil fale de democracia da porta para fora e da porta para dentro. Por que será que quando nós temos eleições, se uma chapa ganha 30%, por que ela não tem o direito de ter 30% desses votos que foram para a oposição refletidos no conselho? Não digo na diretoria. Por que será que a Ordem dos Advogados do Brasil, se a seccional de Campinas, de Ribeirão Preto, de Santos, de Taubaté, cidade do meu querido Moura, se elas quiserem fazer hoje um curso e chamar, por exemplo, o meu colega Ivo Aidar para falar sobre direito de família, sabem os senhores que se ele for convidado pela seccional de São José do Rio Preto, a entidade de São José do Rio Preto precisa da autorização da OAB de São Paulo, e ele que é da oposição, isso é fato, isso não é uma hipótese, ele não será convidado, terá seu nome vetado. Essa centralização é incompatível com a ideia de democracia na OAB. Uma entidade democrática é uma necessidade, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ter uma entidade mais próxima do advogado, aberta ao advogado, que tenha não apenas as portas abertas, mas os seus poros abertos para receber os advogados. Meus amigos, nós não queremos ter um Ricardo Teixeira na OAB para ficar ali eternamente, sabe-se usufruindo do quê? Então, meus amigos, essa jornada tem como bandeira central a democratização, a dignificação do advogado, a democratização da nossa entidade. Nós precisamos mudar para melhorar.
há várias questões ligadas ao próprio mercado de trabalho do advogado hoje, que precisa ser amplamente repensada, para que o jovem advogado possa desfrutar de um mercado de trabalho mais amplo, mais auspicioso. Nós não podemos travar discussões com xenofobismos e nacionalismos extemporâneos, fora de lugar, numa economia que essencialmente é internacionalmente entrelaçada e globalizada. Eu não digo, meus amigos, que nós tenhamos que abrir as portas para os escritórios estrangeiros e escancarar o nosso país como uma espécie de casa da mãe Joana. Não é isso. Mas nós precisamos aprofundar esse debate. Não é possível que apenas uma entidade de advogados, que congrega grandes escritórios, queira monopolizar e vocalizar esse debate num único sentido. A nossa proposta não é num ou no outro sentido, mas é de abrir a discussão. E este é um momento, não agora, fiquem tranquilos, não vamos falar sobre isso, mas o momento das eleições é um momento auspicioso para nós repensarmos os nossos caminhos nessa quadra do século XXI. Esperamos sim, a partir da OAB, lutar sempre, por uma sociedade solidária, mais fraterna e justa, na qual o advogado tenha o seu lugar, a sua dignidade preservada, para que nós possamos legar aos nossos e aos que virão atrás de nós uma advocacia melhor. Essa é a nossa proposta e esperamos contar com todos para mudar. Oposição é Toron e vamos lá!